bem-vindo de volta ao Vida e Saúde especial Claramente. Você acompanhou o Claramente Não Mente Feliz, que é dentro do Claramente também. A gente acompanhou a história, um pedaço, a primeira parte da história da Keuri. É uma história difícil, mas chegou a hora de acompanhar o desfecho desse relato doloroso e difícil. Será que ela conseguiu perdoar todo mundo envolvido nessa história? Eu te convido a acompanhar agora a segunda parte dessa história de superação. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Sim, cuidará de mim, Deus cuidará de mim. Eu me lembro que na época da faculdade eu estava passando por muitas coisas, questões financeiras, questões emocionais, e na época o meu pai biológico, ele tentou manter contato comigo por um tempo. Então todos os dias ele me mandava mensagem. Todos os dias ele me mandava: bom dia, minha filha, como é que você tá? Boa noite, minha filha, Deus te abençoe. Então ele tentava me mandar mensagem todos os dias, eu simplesmente ignorava, porque eu não queria mesmo ter contato com ele. E aí eu lembro que na época também eu estava passando por algumas questões também de família, e eu decidi buscar terapia. Olá. Oi. Tudo bem? Tudo bem. O que me conta hoje? Eu sei que a gente fugiu bastante desse assunto, eu andei pensando muito, e eu acho que é hora de falar sobre meu pai, sobre o Rony. Ok. Então, fazendo terapia, entendendo um pouquinho a minha história, levei para terapia sobre as questões que eu tinha em relação ao perdão, em relação à raiva que eu sentia de toda a minha história, de tudo que tinha acontecido e quanto eu esperava que pudesse ter sido diferente. Eu tive então uma nova concepção do que seria o perdão. Na época eu ainda lutava muito para não ter contato com esse pai, para não ter contato com essa mãe também, que até então eu tinha muita raiva, até então eu, ao mesmo tempo que eu queria, ao mesmo tempo eu relutava, porque eu imaginava que se eu perdoasse ou se eu tivesse contato, era como se nada do que eu senti, ou nada do que aconteceu tivesse sido por uma razão. Eu sempre tive curiosidade também de saber da minha mãe o porquê que ela tinha deixado eu ir, na época com 11 anos, e o porquê aquela fala tão dolorosa para mim. Então eu lembro que depois de tanto tempo também, talvez uns 5 anos, também fazendo terapia e tentando entender toda essa raiva, todo esse sentimento que eu tinha, eu decidi buscá-la para a gente poder conversar. Então eu quis saber dela, a história, por que ela tinha me deixado ir, o que ela tinha pensado, como foi para ela, e dizer também como foi para mim. Eu lembro que ter essa conversa com a minha mãe foi muito difícil, porque eu não sabia como falar, eu não sabia como expressar, como que ela ia interpretar isso também, porque já tinha se passado anos. Então eu lembro que eu fui até ela e falei: mãe, a gente precisa conversar sobre a minha adoção, sobre o processo de que a senhora me deixou ir morar com meus pais e como foi pra mim. Eu queria saber também como foi pra senhora. Então eu lembro que foi uma conversa difícil para as duas. A gente se emocionou muito ao relembrar as histórias. E eu pude entender a versão dela. Que até então eu sempre me senti rejeitada, sempre achava que minha mãe não me amava e que eu não era importante para ela. Então nessa conversa eu pude entender o lado dela.
Acho que pelo contrário, minha mãe me ama muito. E por ela me amar e querer o melhor para mim, ela me deixou ir morar com uma família que tinha condições na época melhores financeiramente que ela. Então a ideia dela é que eu tivesse uma boa educação, que eu tivesse condições de cuidar da minha saúde, que eu tivesse roupas boas, que eu tivesse uma condição de vida melhor que ela poderia me oferecer. Ela sempre foi muito humilde, sempre trabalhou muito como doméstica, então ela não se via como alguém que poderia me dar um futuro, né, melhor. E ela via nessa família isso. E por ela confiar e por ela conhecer, ela decidiu fazer isso por mim. Tô muito feliz de estar aqui, te amo muito. Tava com muita saudade. Te amo muito, mãezinha. Com meu pai, também foi um processo muito difícil. Eu ainda tinha muita raiva, eu ainda ficava pensando, né, a respeito do que eu sabia dele, do que minha mãe tinha contado a respeito dele. Então, ao mesmo tempo que eu queria muito conhecer esse pai, eu ainda tinha muita raiva e medo de como seria essa pessoa. Eu me recordo que um dia eu decidi ligar para ele, né? Eu propus para que a gente conversasse, então eu pudesse entender dele, né, algumas coisas e também falar. E eu lembro que essa conversa também foi difícil para mim, porque eu sentia muito medo, eu sentia muita ansiedade e confesso que eu estava um pouco fechada ainda para entender isso, por conta da minha raiva. E quando eu decidi procurá-lo, eu queria saber de fato o que aconteceu, que ele não procurou a gente. E pude ouvi-lo, né, de que ele sempre quis, né, saber da gente, né, das filhas dele. Ele tentou, né, em algum tempo contato, mas na época era muito difícil, não tinha tanta facilidade, meio de comunicação como tem hoje. Então ele tentou por cartas, acho que umas 2 vezes, mas também não conseguiu contato com a minha mãe. Ele disse que também não foi fácil para ele, que ele sempre sentiu muita nossa falta e que ele nos amava, né? Em especial que ele sempre me amou, que ele sempre quis ter esse momento, né, de pai e filha, de me ver crescer, de me educar. E ele reconhecia o erro dele, né? Então ele me pediu perdão, ele pediu que ele queria agora construir, né, um vínculo comigo, que ele queria agora aproveitar esse tempo que a gente tinha, já que a gente tinha se encontrado. Oi, Rony, bom dia, tudo bem? Como são as coisas por aí? A Marcela, os meninos, tudo bem? Espero que sim, viu? Um beijão, Deus abençoe. Depois que a gente começou a ter contato por mensagens, por ligação, eu tive curiosidade de conhecê-lo pessoalmente, de sentir esse abraço, de sentir esse carinho de perto, de sentir esse carinho do meu pai biológico. Então, depois também de muita dificuldade para aceitar que eu queria ir vê-lo, porque eu sabia das condições dele também e eu sabia que ele não conseguiria vir, eu decidi, né, me organizar, me planejar para que eu pudesse ir até Paragominas e finalmente conhecê-lo. Eu tinha muito medo, né, de me decepcionar, eu tinha muito medo de não gostar, de ser totalmente estranho, tipo, o que eu tô fazendo ali? Mas eu decidi encarar esse medo e ir até lá. Foi uma viagem longa que eu fiz para chegar até lá, mas consegui. E quando eu cheguei e vi aquela pessoa, né, toda sorridente, feliz vindo na minha direção, eu confesso que eu travei. E eu pensei, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que abraçar, eu tenho que pedir bênção, eu tenho que chamar de pai. O que eu tenho que fazer agora? E ele simplesmente me abraçou. Oi, filha, que bom que você chegou, que bom que você tá aqui, o pai te ama. Começou a me abraçar, me beijar e eu fiquei paralisada. Mas depois consegui abraçá-lo e, enfim. Então foi um momento muito gostoso, né, de me sentir em casa, de me sentir bem com aquela família que até então era desconhecida para mim. Então foi um desafio, mas eu queria isso.
que eu queria de fato, mas também deixei claro que isso seria um processo, né? Porque até então, depois de 26 anos, né, sem ter contato com esse pai, agora não seria do dia para o outro que a gente teria um relacionamento amoroso de pai e filha, né? Um relacionamento feliz, que isso seria um processo. Mas que eu queria, e se ele estava disposto também, a gente podia tentar. Bom que só. Agora é só comer. É Sem nóis, açúcar. né? É nóis. É o puro mesmo. Né, Marcelo? Puro, puro, puro. Quando você arranca ele, você corta aqui, aí tira só isso. Mãe, pai, sorri, ó. Agora é biquinho. Eu digo que o perdão, ele me libertou. Ele me libertou de conceitos que eu tinha, né, a respeito do perdão. Eu digo que ele me deu uma nova forma de viver. Eu digo que a partir disso, eu fiquei mais leve. E uma das coisas que eu aprendi, né, em terapia é que o perdão, ele não é pro outro. O perdão, ele é pra você. Talvez meu pai não precisasse mesmo do meu perdão. Minha mãe, meus pais. Mas eu precisava desse perdão para viver leve, para viver feliz, seguir minha vida. Então o perdão, ele me trouxe vida, ele me trouxe paz, ele me trouxe leveza. E isso não tem preço. Esse sorriso expressa a beleza do perdão. Dr. César, a Kelly comentou aí que ela precisava perdoar e o perdão trouxe liberdade para ela, ela se sentiu liberta. E eu me emocionei aqui em alguns pontos da história dela porque o tempo inteiro a gente percebe que os nossos relacionamentos, eles precisam de verdade, precisam de amor. E muitas vezes as coisas não são esclarecidas. Sim, tem coisa que é escancarada. Tem situações que você viveu aí na sua vida que não tem que ficar esclarecendo. Foram erradas e ponto. Mas o perdão é algo que a gente precisa buscar e se conhecer para esclarecer aqui pra gente. E ela fez, olha, história linda, né? E ela fez uma coisa muito linda e muito difícil, porque o tempo todo ela lutando com, a gente chama em psicologia de ambivalência. Ambivalência, eu quero, mas eu não quero, eu amo, mas eu odeio, eu vou, mas eu não vou, né? Estou com saudade do pai, mas não quero falar com ele e tal. Enfim, ela lutando o tempo todo, né? E Deus com certeza deu força para ela, porque ela conseguiu ir lá na mãe, conversar com a mãe e viu que a mãe amava. E olha que coisa linda que essa mãe fez, né? Essa mãe, por questões financeiras, entregou essa filha para uma outra família que ia cuidar melhor do que ela conseguia. Quer dizer, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, né? E essa mãe fez isso, deu essa filha para que alguém cuidasse para o bem dessa filha. Então ela descobriu que a mãe amava, então pôde perdoar o conceito que ela tinha errado da mãe, né? Depois com o pai também, interessante, você vê que ela realmente tomou iniciativa. A pessoa que quer, viu, você de casa, que você quer perdoar, precisa perdoar, você precisa tomar a iniciativa de ir e oferecer esse perdão, como essa jovem fez, né? E mesmo assim, com uma turbulência de emoção, mas disse, mas eu vou, né? Mas eu vou. E resolveu. Né? Você vê que o perdão trouxe realmente não só o alívio para ela, mas trouxe o esclarecimento de dúvidas, né? Não, minha mãe me ama, eu ficava na dúvida, não, agora eu vejo que ela me ama, né? E o pai também, né? Então, toma iniciativa de dar o passo de oferecer o perdão, porque realmente você precisa mais do que a outra pessoa. Olha, a Kelly foi dando passos, né? Começou com uma tentativa, começou com uma busca, mas a gente se prepara, doutor César, eu preciso compreender tudo que... Ela analisou vários pontos, perspectiva dela, depois ela foi... a irmã entendeu, abraçou a perspectiva da irmã, mas falou, isso é para você, não é para mim. Mas o perdão já estava começando a ser trabalhado ali. E nós todos, sem exceção, todos nós precisamos perdoar. Pode ser aquela liberação pequenininha, teu filho pisou na bola com você ou você pisou na bola com seu marido, você precisa liberar perdão para você mesmo.
A frase da Keori me marcou, a frase poderosa, o perdão liberta. Ela disse, o perdão me libertou. Ela entendeu que ela precisava perdoar para viver com leveza, sem os fardos da dor e da mágoa que estavam ali apertando o seu coração. Você está vivendo como a Keori aí viveu? Você está precisando dessa libertação. Perdoar não é um processo fácil, mas é possível passar por ele e ter uma nova forma de viver. E aqui, olha, uma oportunidade agora para você. Aqui na Revista Esperança Mente Feliz, ela pode ser sua companheira, mostrando que o perdão não só liberta, mas também cura. É um processo, Dr. César, perdoar cura, é o título desse capítulo, capítulo 3 aqui da Revista Esperança. Eu quero pedir para você pedir a sua, vou pedir para você pedir a sua, porque vai fazer parte aí do seu preparo para pedir perdão para alguém, para liberar perdão, para que você também viva uma experiência de vida nova. 0 Operadora 12 21 27 31 21 para você pedir a sua agora. É gratuita, você não vai pagar pelo envio, você não vai pagar pelo material, você só precisa confiar, pedir que Deus vai agir em seu coração. E o conhecimento, o Dr. César é o autor da Mente Feliz, ele tem anos, mais de 40 anos de experiência e vai te ajudar, vai te mostrar um caminho. É engraçado, Dr. César, que a gente fala que o senhor vai ajudar, mas é a gente que precisa trabalhar, né? O senhor dá a ferramenta que a gente vai apertando os parafusos. Sim, aqui. Exatamente, Tá aí, a ferramenta tá aí. Você pega, recebe, lê, pensa, medita e começa a praticar. Aí funciona. Funciona. Pelo WhatsApp você também consegue pedir a sua revista Mente Feliz, 0 Operadora 12 98244 4449. Manda uma mensagem, quero a Mente Feliz, que a nossa equipe vai retornar o contato para você. Eu acho que pode ser o primeiro passo que você vai dar em relação a perdoar essa pessoa que você precisa perdoar, ou esse fato, e viver sem os fardos da mágoa. Eu vou te dar um tempinho agora para você ligar para cá e pedir a sua, tá bom? Mas se você não conseguir pedir agora, você pode até 11h30 da noite ligar para cá e pedir, porque nós temos atendentes aqui prontos para receber o seu pedido, tá? Vamos para o intervalo agora? Na volta, o Dr. César vai comentar, vai responder dúvidas que vocês mandaram ao longo deste programa. Já estou aqui na expectativa. Eu aprendi com a doutora Rosana, viu, Dr. César? Não falar que eu estou ansiosa, não. Estou na expectativa pelas coisas que vão acontecer no próximo bloco. A gente volta já.